Bora, pessoal, tô voltando aqui agora de novo com a entrevista do Doda. Vamos entrar na segunda parte, deixa o pessoal entrar e eu vou pedir para mandarem as perguntas, aquela coisa de sempre. E aí a gente vê como é que vai ficar isso. Então, esperar aí um pouquinho o pessoal voltar, daqui a pouco o Doda entra e pede para participar. Já entrou? Deixa eu só dar um pouquinho, deixar o pessoal entrar de novo, já chamo o Doda para continuar. Vamos lá. Boa, Doda, obrigado. Estamos de volta. E aí? Beleza. Pessoal, essa é a hora que quem quiser mandar pergunta, manda na interrogação ali embaixo. As que vocês mandaram na outra live, elas somem, eu já expliquei isso, e é por isso que eu abro aquele box antes, pra vocês mandarem durante o dia, porque aí não some e não desaparece. Doda, acho que assim, tem N números de assuntos para a gente debater. Eu acho que um deles, e que tem me perguntado, inclusive no inbox algumas vezes hoje, é sobre o XTC. Uhum. Então, é um pouco de onde veio essa ideia, o porquê desse formato e o que a gente está esperando para esse ano, com tudo que vem acontecendo. O que Uhum. vocês estão tentando planejar aí? Bom, XTC, eu tive muitos anos, como todo mundo sabe, um contato muito presente ali com o Ian Tops, né? Inclusive, quando o Global Champions Tour foi criado, foi uma conversa que eu tive com ele aqui no Brasil. A gente estava na Fogo de Chão e ele estava me dizendo o formato do que ele imaginava fazer e tal. E aí, logo no ano seguinte, já existia o Global Champions Tour, quando acho que foi 2006, o primeiro ano. E aí, no decorrer disso, ele tinha me dito a respeito de equipes. E ali para ele, eu tinha dito para ele que eu achava que o formato que ele estava fazendo, era o que ele estava me dizendo, era um formato que tinha que ter a presença para mim, dos jovens, de amadores também, era uma coisa que ele não concordava. E aí, tipo, isso aí ficou na minha cabeça. Teve ali esse Global Champions League, que hoje, sem dúvida nenhuma, o que o Ian trouxe para o esporte foi fantástico, mas hoje eu acho aquilo ali muito confuso, entendeu? Eu acho que o negócio ficou meio. O Global Champions Tour eu adoro, mas o formato do Global Champions League, às vezes eu não consigo entender o negócio, assim, de. Por não estar lá. Não é que eu não consigo entender, mas é confuso, entendeu? A maneira que. Não estou dizendo que não é justo, que não é bom para o esporte, que não traz muito dinheiro, mas eu acho que podia ser feito de uma forma mais inteligente. Enfim, aí quando eu estava em 2016 na Olimpíada ali, eu cheguei a comentar com o Caio Sérgio, né, Caio Carvalho. Falei, pô, Caio, por que vocês não fazem? Eu não sabia que eu ia morar ainda no Brasil ali, né? Falei, por que vocês não fazem uma coisa desse jeito, desse jeito? Isso falei tudo para ele. Ele falou, puta, é uma ideia legal, tal, mas ficou meio nisso, assim, e não ouvi falar mais nada. E eu acho que ali ele pegou isso como uma coisa, mas é difícil também você pegar isso e falar, vou fazer com quem, né? Eu é que sou meio maluco mesmo, lá da época já de trazer o Atina para cá, entendeu? De fazer essas coisas aí, onde eu coloco. Eu tenho, assim, eu sou muito patriota, eu amo a criação brasileira de hipismo, então sempre que eu puder levar o nome do meu país de forma, da melhor forma possível, eu vou fazer. E uma das coisas que me incomodava muito quando eu morava na Europa, quando eu mudei para a Europa, é ver como a mídia só mostrava o lado da desgraça aqui no Brasil. Claro que a gente tem muita desgraça, né? Mas tem muita coisa boa, bonita aqui também. E aí eu era doido para poder fazer um concurso aqui por dois motivos: para a mídia poder, e os cavaleiros e os proprietários dos maiores cavalos do mundo estarem aqui e verem a realidade do Brasil, e também dar oportunidade para milhares de pessoas e crianças, como muitos amigos que eu tive na minha infância, que não tinham condições de Europa, mas de poder assistir esses cavalos aqui em solo brasileiro. Então, através do. E com o XTC, a mesma coisa. Eu queria. Hoje, o que eu quero é popularizar mais o esporte, é fazer que isso fique de forma que os cavaleiros passem a ganhar, serem contratados por valores que já deem bastante segurança para eles no ano, que eles não sejam obrigados a entrar nos finais de semana nas provas
tipo, putz, eu fiz uma falta ontem no clássico, hoje eu não ia saltar esse cavalo novo meu, mas eu vou arriscar porque eu tô 5 mil negativo nesse concurso, entendeu? Muitas vezes tem o proprietário que põe pressão, eu acho que a maneira que as pessoas pensam no Brasil ainda é muito imediatista. Eu não vejo um trabalho a longo prazo e eu sinto muita falta aqui também das pessoas conhecerem mais da arte da equitação, entendeu? Não saltar a prova e ganhar a prova. Construir um cavalo como a base, construir um cavaleiro olímpico desde cedo, um jovem, entendeu? Hoje no meu programa, o meu sonho hoje, além de ter o meu sonho de buscar ainda uma medalha de ouro olímpica individual e ajudar muito o Brasil, a coisa que eu mais quero é levar um time meu, assim, os alunos que eu treino hoje, entendeu? Eu tenho convicção que um dia eles vão estar numa Olimpíada, entendeu? Se os pais continuarem com condições, se Deus quiser, de, de, de apoiarem né, financeiramente, arrumarem patrocínios, enfim, eles têm todo o potencial para fazer, porque eu passo exatamente tudo o que eu passei lá na Europa, o que eu aprendi, o que eu não deveria ter passado, sem eles estarem lá, eu coloco de uma forma, eu coloco isso dentro deles. Então, o XTC é isso para mim. Eu misturei um pouquinho as duas coisas, me desculpa, mas é porque... Sem problema nenhum. Por que caça? Essa é a pergunta que me perguntaram. Por que a prova final do XTC, o terceiro dia ali do Q3, é caça e não uma prova de tabela A? Porque, exatamente por isso, porque a gente fez duas coisas, né? Porque a Longines é tempo, tá? Tô falando, eles fazem muito concurso e eles veem que, vamos supor, lá em Paris, quando eles fazem aquele Speed Challenge lá de Paris, você vê que eles têm, exatamente, eles têm uma audiência enorme e eles entendem que é porque é muito fácil das pessoas entenderem. Ou seja, quem está assistindo sabe, tem o tempo tal, o cara fez uma falta e tantos segundos em cima do tempo, tá? O motivo de eu ter feito isso não é... A Longines não impôs isso, tá? Mas eu, para chegar nesse formato, eu estudei, daí eu fui ver a audiência, fui vendo lá na época no Gucci Masters, lá, que tinha aquilo ali. Aí, vamos supor que depois passou a ser o Longines. Você olhava naquela prova, essa prova de velocidade, tinha quase o dobro da audiência da outra, entendeu? Aí eu comecei a fazer pesquisa. Então, não é uma coisa que eu cheguei do nada e falei, vou fazer caça porque eu acho legal. Óbvio que por mim eu preferia, entendeu? Que a gente faz um percurso ali, de repente, talvez um cavaleiro por equipe faz um desempate, alguma coisa assim. Só que se eu estivesse fazendo isso, eu ia estar indo completamente na contramão do que eu acredito que seja de fazer com que as pessoas não mudem de canal, entendeu? Do jeito que está, qualquer criança que saiba fazer uma conta de somar básica já entende aquilo ali. Um exemplo, a prova do carro e cavalo. Como é que é a prova ali? Por que todo mundo assiste? Não é só porque o carro e o cavalo vão, é porque ele vê que tem o tempo de um que soma com o outro e sabe que se derrubar uma bolinha ali, um obstáculo, é 4 segundos. Então, todo mundo que está vendo aquelas provas todas, os patrocinadores, na hora da prova do carro, eles olham e veem, porque é fácil de entender. É horrível você ficar assistindo uma coisa que você não entende. É legal você olhar, vai estar um cavaleiro, vai estar ali o Rodrigo na pista. Aí você olha, né, um cara desse. Depois ele não vai olhar como é que foi, chegou embaixo, saltou de longe, 4 pontos. O cara não sabe disso, entendeu? Mesmo você montando mal, o cara, você foi muito bem, você deu aqui, sabe? A pessoa não entende. Então, para poder ser um cartão de visita, para poder fazer com que as pessoas passem a ter vontade de assistir à prova, esse foi o primeiro passo. Se você for olhar, eu inverti o que o Entops fez. Ele começou pelo Global Champions Tour e aí colocou o Global Champions League. Eu comecei pelo XTC e agora eu já estou colocando esse ano já um grande prêmio, R$250 mil, 1,45 m, 1,50 m. E também um grande prêmio de 50 mil para 1,30 e outro de 50 mil para 1,20. E eu vou aumentar a cada ano essa até chegar a R$1 milhão. Então, a gente vai ter o nosso Global Champions Tour aqui também. Então, dessa forma, qual é o problema da gente ter, com tantos jovens que precisam também saber galopar, e cavaleiros que disputam tanta prova, numa altura de 1,40 m, que é a altura 1,40 m para poder atender quase que todas as categorias, né? É uma coisa que é acessível a todos, depende da vontade. Um amador pode saltar, se o objetivo dele for esse. Um mirim um dia pode saltar, então qualquer um pode saltar essa prova. Então, quando você vai chegar onde você vai falar, mas eu acho que não constrói para o esporte.
se você pensar um negócio, quando a prova ficar feia, por quê? Eu avisei para todo mundo, eu falei, a prova é tabela C só para quem está em casa entender. O problema é que todo mundo entra como se fosse uma tabela C, aquelas provas de, muitas vezes aquela prova que é uma prova show, que está 1,30 e que você pode, como a prova do carro e cavalo que está baixinha, você monta daquela forma. Pode olhar, os times que foram melhor, entendeu, ali, eles tiveram ali, muitas vezes, entendeu, um plano que eles ficaram num batidão ali, um bom ritmo, traçado excelente, eles montaram como uma prova tabelar, técnica, e foram fazendo pontos, entendeu? Claro que teve vezes que na equipe do Stefan tiveram 4, 5 faltas, ele tem que fazer um percurso muito rápido para salvar, o Artemus também na dele. Não estou dizendo isso e não estou dizendo que é o que eu mais gosto, mas a gente teve a preocupação sempre em não colocar uma prova, sabe, para arrebentar os cavalos. O problema é da maneira que as pessoas encaram essa prova. Mas hoje, com a audiência que a gente teve, ela já foi muito maior do que qualquer grande prêmio no Brasil que já teve televisionado na história, entendeu? Então, isso me diz que eu tenho que continuar. E, paralelo a isso, claro que as pessoas vão ter cavalos importantes para poder... Porque agora tem o grande prêmio e eu quero que isso seja mais na frente. Eu vou querer ter 2, 3, um de 1 milhão e mais outro de 500 e outro de 500, entendeu? O que eu quero é que os cavaleiros aqui no Brasil não dependam de dar aula, não dependam disso. Eu quero que eles já tenham um salário impressionante, assim que eles possam viver bem, porque daí realmente eles podem pegar o aluno e concentrar de forma, falar assim, eu vou passar o que tem de melhor para eles, não é um taxímetro, que ele quer pegar mais aluno, tem que ganhar prêmio ali com aquele cavalo, e a gente vai falar nisso ainda, eu acredito, mas sem falar da base, nas escolinhas, que eu acho que é um problema enorme. O problema não está de forma alguma na nossa criação, entendeu? Beleza. Só para a gente terminar, que você não acabou não respondendo na primeira pergunta, como é que vocês estão planejando para esse ano? O que, que vai acontecer com as etapas? Vamos tentar jogar? Vamos cancelar a etapa? Tem alguma previsão? Assim, cancelar, nada. Eu tive ontem uma conversa com a Longines, eles estão super otimistas com que eles têm muita gente aqui também, né, em contato para poder saber da pandemia e eles acreditam que o primeiro esporte, o primeiro evento deles a ser realizado, eles acreditam que seja o XTC. Então, a gente está programando aí para o último final de semana de junho, a primeira etapa, e a primeira de julho a segunda. A gente ainda não pode adiantar muita coisa onde e como vai ser, mas que faremos as 9 etapas, você pode ter certeza que as 9... Claro, só se o mundo acontecer uma coisa que, tipo, uma catástrofe que assim, do jeito que as coisas estão andando, mesmo com essa loucura que está essa guerra política aí por causa da pandemia e, enfim, em São Paulo principalmente, esse negócio que eu acho muito importante, o pessoal tem que ficar em casa, mas assim, quem é mais do grupo de risco, acho que já tinha que estar as coisas voltando ao normal, mas nada impede a gente conseguir fazer uma coisa controlada, controlar a temperatura das pessoas, limitando o número de pessoas aí e fazer uma transmissão ao vivo, da mesma forma que a gente está tendo shows ao vivo aí nessas lives que esses cantores estão fazendo, entendeu? A gente pode fazer uma coisa super organizada, estruturada, dentro dos requisitos do Ministério da Saúde, mas eu estou bastante confiante que a partir de junho aí as coisas comecem a ficar bem mais flexíveis e que a gente com certeza consiga fazer a primeira etapa último final de semana de junho. Beleza. Falando agora um pouquinho de Olimpíadas, são 2 perguntas. Uma delas alguém mandou também na interrogação, não vou saber quem foi. Uma delas, o que você achou do novo sistema, do novo formato? E a outra é se com o adiamento da Olimpíada agora para Tóquio 2021, se você juntou energia e motivação aí para tentar uma vaga você, e se você acha que vai estar montado para isso. Certo. Bom, o novo formato é interessante. Eu vejo isso como um formato que pode ajudar os países como o Brasil, né? Porque se você for pensar, o Brasil sempre teve ali 3 conjuntos, né? Sem desmerecer os cavaleiros, que eram o quarto ou o quinto, mas 3 conjuntos que era certeza de estar na equipe, e sempre a discussão ficava entre o quarto cavaleiro e o reserva, né? E os outros, você pega a Alemanha, os caras têm 6, 7, 8 conjuntos para poder fazer. Estados Unidos também, a Holanda também. Então, eu acredito que sem ter esse descarte, dessa forma aí, entendeu? Eu vejo com que o Brasil com uma chance
tendo uma equipe forte, eu acho que o Brasil tem eu acho que pode favorecer ao Brasil, entendeu? Eu acho isso interessante, acho legal também de você poder colocar o reserva. Eu achava um absurdo o reserva não ganhar medalha, como o Bernardo não ganhou lá naquela vez em Mar del Plata, ou tantas vezes, entendeu? O reserva não ganha. Pedro Paulo em Santo Domingo, que até no pódio vocês vão ver que eu tirei minha medalha, que saltava ali, o meu cavalo era o reserva, ele com San Diego, eu coloquei no pódio, ele está com uma medalha, eu não estou, eu chamei ele para o pódio. Porque é um absurdo, porque muitas vezes o papel do reserva, quando você tem um reserva que joga do teu lado, que joga do lado do Brasil, um reserva patriota, às vezes ele é tão importante ou mais importante do que o zero que você está fazendo dentro da pista, né? A tranquilidade que ele pode passar, a confiança, você ter um cara ali que ele podia estar dentro, mas ele não está, então ele vê com outros olhos tudo que está acontecendo, né? Ele não está no calor da competição, não é uma coisa quando está eu e meu parceiro que vai entrar na pista, o outro está todo mundo um pouco mais pilhado. O reserva, ele tem essa visão, mas ele não está dentro, entre aspas, daquele problema, entendeu? Certo. E você para 2021 ou para 2024? Ó, assim, antes eu estava completamente, obviamente, descartado dessa agora, entendeu? Agora, e eu fiz todo o meu preparo sempre pensando em 2024. O meu foco é 2024, 100%. Agora, o que eu digo é o seguinte, são etapas, né? Hoje, como é que eu me vejo, né? Doda, o que hoje me motiva? Eu coloco meu pé no chão. Na hora que eu comecei a montar, eu estava vendo lá em cima o Doda de 2016 muito, muito distante. Agora eu já vejo ele bem mais perto, né? Em forma, meus treinamentos estão bons, eu já estou com bastante reflexo, os cavalos estão melhorando muito em cada treino, o trabalho está entrando de forma excepcional. É engraçado que eu fiquei 3 anos fora, é como se você voltasse de um coma, assim, eu estava falando isso outro dia para alguém, porque tem coisas que você começa a montar, e aí na hora que comecei a entrar em forma, estou no melhor peso que eu já tive na minha vida, aí começa a vir flashes de coisas do que eu fazia com os cavalos, e aí começa, sabe, umas coisas brilhantes começam a aparecer de forma natural, de tudo que eu aprendi na Europa. Então hoje eu já estou muito mais forte, porque eu consigo já aplicar muito do que eu aprendi, eu já me sinto como o Doda que estava na Europa, mas eu sei que agora ainda falta ritmo de concurso e falta agora eu comprovar que esses cavalos são capazes, né? Na minha cabeça é muito simples. Eu digo o seguinte: eu vou para. Se vocês verem que eu estou embarcando para a Europa, seja para os Estados Unidos lá para seletivas, ou para. Eu acho que vai ser na Espanha se mantiverem a mesma coisa, né? É porque eu, Doda, eu vejo que eu tenho condições de fazer os Jogos Olímpicos e ser útil ao Brasil. Eu não estarei indo só para tentar ganhar uma vaga. Isso vai acontecer? Não vai? Não sei. Mas eu estou achando o máximo poder tentar isso e servir de motivação para muitas pessoas, entendeu? A coisa que jamais eu faria era forçar a barra, era ir para a minha 7ª Olimpíada e bater recorde, isso, tirar um jovem. Se eu vejo que tem alguém igual a mim, com chance de ir, na mesma hora eu pulo fora e prefiro que esse jovem vá, nem que seja para ele poder estar preparado para a próxima Olimpíada, entendeu? Eu penso assim 100%. Genial. O outro assunto que está dando bastante polêmica é a regra da boleteira, que agora saiu essa semana, oficializou, né? Que não, a Olimpíada 2021 já estamos sem boleteira de pressão de tira, né? O que você acha da regra da boleteira e o que você acha que vai mudar no esporte? Putz, eu acho o seguinte, né? Eu entendo o lado da FEI, só que eu acho que tem muita pressão desse Associação Protetora dos Animais, esse negócio, eles começam a ceder de uma forma que, se você for ver, na linha que eles estão andando, daqui a pouco você não vai poder montar com espora, daqui a pouco você não vai poder pôr bridão, daqui a pouco você não vai poder pôr nem cabresto, daqui a pouco você vai ter que deixar o cavalo no pasto. Né? A gente não pode esquecer que o mundo existe hoje, ele foi construído a cavalo, entendeu? Em guerra, em tudo, montava. Não estou dizendo que isso o cavalo tem que sofrer, não. O que eu acho é que faltou firmeza, mesmo dos cavaleiros ali, a comissão dos cavaleiros na Europa ali na época, inclusive ali com o Rodrigo mesmo, uma época eu discuti com ele, discuti no bom sentido, daquele walking pass, que o cavalo passava a varinha ali, encostava ali, e aí aquilo ali não é bonito. Eu falei, pô, e chegar embaixo numa vertical no paddock, jogar a vara a 10 metros e fazer o cavalo sentar na vara de trás? Para mim não faz sentido.
Prefiro ter uma varinha assim no chão, com um gancho aberto praticamente, a pessoa passa e o cavalo encosta ali só para ficar atento, entendeu? Uma coisa que não machuca. Eu vejo isso como uma grande estupidez, a maneira que as pessoas estão cedendo. Porque se eles fizerem isso da boleteira, eles vão ter também que fazer o quê? Eles vão ter que diminuir os obstáculos, eles vão ter que... A dificuldade vai ter que diminuir, entendeu? Não tem jeito, porque o que aconteceu? Hoje o esporte ficou dessa forma por causa da evolução dele, né? Então, com as boleteiras, com essas novidades que apareceram ao longo dos últimos 20 anos aí, piso, é como se hoje você falar, esse piso não pode mais, boleteiro não pode mais. Aí você vai ter que começar também, isso aí vai atrapalhar tudo, atrapalha inclusive a criação, a maneira de você, a genética dos cavalos. Com certeza tem cavalos que eram criados naquela época ali, que se saltar, quando começaram a saltar nesse piso moderno, começaram a ter problema de suspensor, tal. Aí depois você vai acertando e aí pode ser que amanhã o piso mude de novo, entendeu? Vai ter uma consequência. O negócio da boleteira, eu vejo como uma, assim, na minha opinião, tem que ser tolerância zero para machucar. Machucou, saiu qualquer coisa, sangrou, elimina, bane o cara, faz qualquer coisa, tá com a língua cortada, tudo, qualquer coisa, tira. A saúde do animal em primeiro lugar. Agora, começar a dizer, pô, não pode aquilo, não pode isso, o meu medo é que isso está indo num caminho mesmo, um precipício. Você concorda? Por que pode não pode uma boleteira de pressão, mas pode uma espora de moeda? Para mim não faz sentido isso. Então eu posso colocar um freio, então daqui a pouco vai dizer, cavaleiro que tem a mão leve pode montar com equilibridão, o outro não pode, entendeu? Mas Pô, é um pouco bom senso, né, Doda? A oi? grande briga que tem, que foi as matérias que deram, em vários casos, foi bom senso. O problema não é a boleteira, o problema é que tem gente que não sabe usar. Exatamente, mas sabe qual que é o problema? O problema que eu vejo é o seguinte, isso eu falo com toda tranquilidade e autoridade, eu posso te falar. As pessoas normalmente quando estavam apoiam a Feilton ali, o cavaleiro em geral, não estou falando cavaleiro brasileiro, mas em geral, ou talvez seja do ser humano, às vezes tem uma decisão a ser tomada. Eles tomam de acordo de como está a vida deles naquele momento. Ou seja, agora eu tenho um cavalo, estou com 10 cavalos de grande prêmio, eles não precisam de boleteira. E eu sou o cara que vou voltar ali, eu falo, não precisa. Eu acho que pode proibir boleteira, entendeu? Daqui 3 anos, a hora que eu estou sem esses cavalos, meu cavalo precisa de boleteira, daí eu já mudo o meu negócio. Então, a minha dificuldade no esporte, de ter paciência muitas vezes com isso, é porque eu sou muito pé no chão. Eu não tomo nenhuma decisão pensando em mim. Eu tomo pensando o que é melhor para o esporte. Eu nunca puxo nada para mim. Entendeu? Eu sou muito transparente, muito direto. E por isso que também eu realmente já tive alguns problemas com muitas pessoas, porque eu não sou esse de se eu estiver falando com alguém, o que eu estiver dizendo é o que eu estou pensando, é o que eu vou falar para você, é o que você vai ouvir falar de mim. E os meus amigos, as pessoas que ouvirem falar de mim pelas costas, vai ser porque eu estou falando coisas boas pelas costas. As ruins, ou as necessárias para evoluir, ou eu, ou eles, eu vou falar olhando no olho. Então, para mim, é muito difícil entender isso. Eu acho que teve uma falta de habilidade muito grande ali dentro da... Não criticando a FEI, mas mesmo os cavaleiros ali na época, e se continuar assim, a gente corre um sério risco aí do esporte começar a acabar na frente, porque não tem limite para essa. Eles deram uma entrada ali agora que daqui a pouco a gente vai ser apertado cada vez mais. Beleza. Doda, uma outra coisa que tem sido discutindo bastante nas lives, pelo menos nas minhas, é essa questão Brasil versus Europa e o que a gente precisa e pode fazer aqui. Várias vezes foi citado o exemplo do Atina, para a gente melhorar o nível do esporte aqui no Brasil e começar a se emparelhar um pouquinho com o nível da Europa. Bom, primeira coisa, o nível das provas, né? Vamos começar, vamos falar primeiro da base. As escolas de equitação não tem nenhum padrão, nenhum padrão. Você tem escolas boas, você tem escolas boas, porque às vezes você cai na mão de um treinador bom, entendeu? Você não tem um padrão. Aquela escola ali, sabe, você tem escola, você estuda, você fala, aqui todo mundo passa em Harvard depois. A gente não tem isso, entendeu? Você pega ali essas escolinhas, você cai na mão de um professor legal, ótimo. Você cai na mão de outro cara que não é que não é legal. Às vezes primeira coisa, entrou numa escolinha, para mim tinha que já ter uma ficha. Qual é o teu objetivo? Se divertir? Igual meu pai fez para mim quando eu era moleque. Você quer andar a cavalo ou montar a cavalo? Eu falei, não é a mesma coisa? Ele falou, não. Andar qualquer um anda a cavalo. Montar,
montar, ir para resultado, tudo. Então, imagina só, se eu pequenininho, ou um cara que seja a idade, ele entra na escola de equitação e você pergunta para ele, você quer se divertir ou você quer ser um profissional um dia, né? Quer defender teu país? Se ele faz isso, ele já vai me colocar, se eu tenho essa pergunta, já vai me colocar com um professor que vai exigir mais de mim. E se eu falar que não, que é só me divertir, eu sou um amador, vamos supor, não, eu quero se eu não cair numa prova já tá legal e depois eu vou comer churrasco aí com os meus amigos, entendeu? E aí ele vai me colocar com um treinador que vai me dar muito prazer, porque é aquele cara que não vai cobrar, ele vai fazer mais piada, vai brincar, vai fazer. Agora, você imagina que você inverte isso. Você pega um moleque focado, pegar um treinador desse que é mais despojado, ou pega um cara que não tem ambição e coloca com um cara, com um coronel daquele ali que vai, entendeu? Já destrói. Então, eu acho que nas escolas de equitação você tem que ter isso, já tem que fazer uma ficha da pessoa, saber da onde vem, que família, onde o pai trabalha, para você já criar um banco de dados e poder entender e ter um relacionamento, que o filho, quando começa a se destacar, tentar puxar esses caras para dentro do esporte, investirem no esporte, entendeu? Ter os pôneis, colocar já uma mentalidade que as crianças, desde cedo, tenham o primeiro contato, talvez os primeiros 15 dias, que nem possam subir num pônei. Tem que chegar lá e ganhar uma caixinha, dessas caixinhas de groom, com uma escovinha, com um paninho. Não, primeiro você vai cuidar do teu cavalo 15 dias. Depois você vai pôr tua bota, entendeu? E vai ter dias que a criança vai chegar ali e propositalmente, se fosse a minha escola, eu ia falar, hoje, os pais vão saber disso, né? Mas você pega a criança e fala, hoje você não pode montar porque seu cavalo estava tossindo um pouquinho, ou estava um pouquinho doente, então vamos cuidar dele. Ah, mas não tem outro para montar? Não, ele é o teu que você monta aqui, entendeu? Então é esse. Para ver que é mais importante a saúde do que o resultado, do que você montar. Se a gente não criar esse vínculo de horsemanship desde pequenininho, dos cavaleiros entenderem que um cavalo é um ser vivo, que é muito sensível, a gente nunca vai chegar ao topo do esporte. Então são duas coisas que tem que andar muito sincronizadas aí, entendeu? A padronização do ensino, realmente, como você vê nos Estados Unidos, você olha uma menininha daquela lá a 50 metros, pela posição, se elas têm o mesmo tipo físico, você não sabe quem é saltando, a posição é igual, entendeu? Aqui no Brasil, você já conhece, não, aquele ali, você já viu o jeito que o cara acompanha um pouquinho para o lado, o jeito de montar, tudo. Pô, é uma coisa tão fácil de fazer, né? Mas as pessoas não estudam a arte da equitação. Então, para mim, esses são os pontos principais aí na base. E no alto rendimento? Desculpa? No alto rendimento? Daí no alto rendimento eu vejo já que, primeiro, a prova show tem que ser o clássico, vamos supor, a Copa Ouro. Mas o grande prêmio tem que ser o grande prêmio, como o Coronel Gilberto fazia. Está marcado que aquilo ali é 1,55 m por 1,80 m de largura. Pô, a gente tem que ir com a régua ali, no mínimo, talvez o número 1 pode estar 1,48 m, 1,49 m, entendeu? Mas na média aquilo já tem que estar 1,55 m por 1,80 m de largura, entendeu? O tempo tem que ser apertado justo. Não adianta. Pô, assim, o que acontece quando a gente sai daqui e vai para a Europa? A gente começa a fazer. Eu lembro que eu fui daqui ganhando, a hora que eu chego na Europa, aqui eu dormia, acordava e ganhava um grande prêmio. Não sempre, mas acontecia de eu ganhar e ter ótimos resultados. Lá, eu cheguei no melhor da minha forma aqui, como um dos melhores cavaleiros do Brasil, pô, com Aspen, e na hora que eu chegava lá, eu pensava, como é que eu vou fazer? Eu vou passar de 12 para 8. Eu dormia pensando, eu quero fazer 8. Eu quero tentar tirar uma falta. Aí depois eu conseguia, como é que eu faço 4? Aí depois você fazia um ponto. Como é que eu faço zero dentro do tempo? Aí voltava para o 12. Por que a gente não cria essa mesma situação aqui? Entendeu? As provas aqui no Brasil, os grandes prêmios são ridículos, entendeu? São ridículos, ridículos. Eu lembro que eu vim para o indoor saltar aqui, não criticando nenhum amador, não, hein? É armador de pista, eu estou falando, porque eles armam o que pedem para armar e eles veem o nível e fazem. Eu estou falando, não adianta chamar um cara de fora, mesmo o Guilherme Nogueira ou qualquer um outro, e falar, arma igual arma lá fora, que acaba aqui também. A gente tem que armar tudo que a gente faz, desde as categorias de base, começar a puxar um pouquinho para cima, entendeu? Porque eu lembro que eu vinha saltar aqui no Brasil, a gente pegava cavalo emprestado, eu saltei 3 anos o indoor. Como é que pode, tipo, eu classificar 3 anos entre os 6 melhores, no quarto eu não saltei, eu fui, primeiro dia eu fiz 8, 12, depois foi indo, o grande prêmio 0, uma vez o primeiro 4 com o Sam, que o Thiago me emprestou. Mas eu tô falando, na hora que eu olhava,
Eu falei, puta, eu vou pegar um cavalo emprestado e fazer. Aí, eu, na hora que eu ia reconhecer o Grande Prêmio, me dava um alívio, ou eu achava que não estava ainda do jeito que era da prova. Eu vinha da Europa ali, eu olhava, você tinha assim, tipo, o triplo, ele ali no indoor, ele num lugar. Aí uma entrada, às vezes, quando é em curva, ele está quase que do outro lado, você tinha 8, 9 lances para entrar. Pô, na Europa você tem Oxer, 4 lances longos para entrar num triplo, que está curto para o A, longo para o B, e depois você tem que montar para uma paralela de 1,55 m do outro lado, entendeu? Eu, se tivesse uma armação aqui, eu não estou dizendo 1,60 m, não, uma armação, eu não ia classificar de forma alguma. E eu digo que os cavaleiros daqui, todos têm condição de fazer isso. Agora, pô, se não coloca isso, como é que esses caras vão evoluir? Por que esperar ir para fora e quebrar a cara? Pode ver os cavaleiros brasileiros, vê aí quantos saem daqui agora e foram para lá. Quais são os que vão lá e saltam e que vão no 5 estrelas e ganham prova e fazem? Não tem isso, entendeu? Mesmo nas Copas, não tem. O cara tem que estar lá hoje. Ou já começa a fazer isso aqui. A seletiva, para mim, sempre tem que estar lá. Não concordo com isso, de falar, a seletiva tem que estar aqui. Fala, pô, por que você vai trazer o cara que está lá na Europa para competir aqui agora, entendeu? Agora, eu acho o seguinte, você faz a seletiva, você pode fazer uma pré-seletiva aqui, com índice, e se tiver 10 caras, assim, nesse nível de competição, armando no nível de lá, entendeu? Bem, a confederação tem que levar esses 10 para lá, para enfrentar lá o Rodrigo, o Marlon, Pedro Venes, esses caras todos, entendeu? O Yuri, enfim, Eduardo, todos eles, o Rodrigo Lambre, entendeu? O Felipe Amaral. E aí o que acontece? Se eles forem bem lá, tem grande chance de tirar a vaga de qualquer um deles. Eu, se eu estiver lá, eu posso ficar fora por causa disso. E se não der certo, o que vai acontecer? Pelo menos vão ter passado na Europa ali 3 meses, vão voltar já com outra cabeça. E aí você evolui o esporte. Quem sabe um dia o Brasil vira um país de primeiro mundo e aí a gente vai ter aqui, pô, Copa do Mundo aqui, vai ter um monte de concurso. E como os Estados Unidos é hoje, entendeu? Aí sim você pode fazer seletivo aqui. Agora, hoje não adianta falar. Muitas vezes a pessoa que mora aqui não quis abrir mão de várias coisas que eu tive que abrir, de luxo, da gente ter dinheiro aqui, ter motorista, ter tudo na mão, e vai lá, você vai viver igual um cara normalzinho mesmo, e vai ralar e fica ali perdido, longe de tudo, entendeu? Agora foram 20 e poucos anos assim, agora isso tem um preço, entendeu? Você fala, você vai, acho que eles imaginam que eu tô lá igual aqui, então, você chega na época, o pessoal tá aqui, chega na época paulista, você vê gente, eu tô montado, já faz um suco para mim que eu vou montar e vou descer, ou às vezes já desce o tratador, pega o cavalo, vem com a bota na pista, não existe lá, acho que lá você é linchado. Você faz isso ali no Neco, no Ludger ou em qualquer outro, não existe isso, entendeu? Então, essa mentalidade da gente aqui é muito ruim, entendeu? Não adianta, não pode ter. E é isso que tira a popularidade do esporte também, entendeu? Se mostrar esse outro lado, quantas pessoas, você imagina, quantas pessoas aqui no Brasil são pessoas que conquistaram o que eles conquistaram, entendeu? Com um trabalho pra caramba, assim, desses moleques aí. Hoje, vários cavaleiros principais são pessoas que não tinham condições financeiras muito boas, conseguiram através do esporte no Brasil. É sacanagem chamar o esporte de elite. Eles ralaram. Agora, se esse cara aí está disposto a ir para fora lá, hoje já ganha talvez aqui 50, 100 mil por mês dando aula, entendeu? O cara prefere não ir. Agora, por causa disso, ele quer que eu traga a seletiva para cá, aí entra naquele assunto que eu te falei, do a pessoa ver o que é bom para ele, não o que é bom para o esporte. Tá certo. Dodo, você falou ali quando a gente está falando da base, dos pais, do investimento. E isso é uma coisa que eu tenho batido um pouco na tecla e tenho conversado com várias pessoas sobre, que é o investidor no Brasil. Na Europa, a maioria dos cavaleiros de ponta montam cavalos de proprietários. Uhum. Poucos têm os próprios cavalos, poucos são eles o dono do dinheiro, poucos são eles. No Brasil você não tem. Você tem hoje uma modalidade que é o pai pagando o cavalo para o filho, e aí os filhos estão bem montados, e alguns, os pais investem e tudo mais. O que precisa fazer para a gente voltar a ter? O Pedro Távora comentou agora, falou, mas para a gente poder saltar a prova grande e ir para fora, para a Europa, a gente precisa ter o proprietário que dá um cavalo que faz, porque a CBH não paga, e como é que você fecha a conta de um cavalo de grande prêmio? Uhum. De cara respondendo o comentário do Pedro, de cara você tem que subir o nível das provas aqui, entendeu? Por que eu vou fazer essa prova que eu quero fazer no final do ano? O que é? É uma prova disputada em 2 dias, você vai fazer são 2 percursos e um desempate. Só que eu vou fazer, tipo, primeiro percurso na sexta e segundo percurso no domingo.
E aí, se tiver desempate, logo na sequência, obviamente. Agora, o armador, eu não estou preocupado. Se o cara ganhar, vai ganhar com 20 pontos, entendeu? Agora, é o seguinte, você pode ter certeza que vai ter um controle desde o primeiro dia ali, com câmera, com steward, ninguém vai poder fazer nada. Os cavalos vão entrar ali realmente naturais no negócio, vão ter que ter saltado no mínimo 2 provas antes para poder entrar nessa prova lá. E aí, com certeza, numa prova dessa, que vai estar muito difícil, é onde um proprietário desse aí vai falar, pô, eu vou comprar um cavalo, o ano que vem eu vou comprar para essa prova aí, porque vai ver que isso aí vai começar a servir de vitrine para ver quem pode estar lá fora. Por que um cara vai investir no Zé Roberto, no Pedro Távora, em mim, outros, se aqui no Brasil as provas... Por que ele vai comprar um cavalo olímpico se as provas aqui não tem prêmio, não tem nada, entendeu? Aí, como é que eu vou convencer esse cara de ir para fora? Como é que eu convenço ele? Não tem como, ele não vai pagar para ver, entendeu? Ele não vai fazer eu chegar lá na Europa, gastar tudo e falar, você tinha razão. Não vai fazer isso, entendeu? E outra coisa, gente, a gente tem cavalo bom pra caramba aqui, pô. A gente tem um cavalo BH, entendeu? É esse que é meu problema. Esquece investidor. Aprende a fazer cavalo, pô. Você tem o cavalo BH, que é excepcional. Por que que eu montei o Oliver, que peguei ele com 5 anos, e fui bicampeão brasileiro e fui medalha no Pan-Americano? O Quorum ganha derby de Valkenswaard, o Aspen. Tudo bem que a gente pagou caro nele, mas o cavalo estava aqui no Brasil, BH. Foi para lá. Por que que não tenha dúvida que o problema disso aí é nível técnico e o principal é o cavaleiro já na base começar da forma correta nas escolas de equitação com padrão de ensino, tá? Padrão de ensino, que isso é essencial. E esse outro negócio, agora eu me perdi um pouquinho, desculpa, que eu estava falando para você do... Me veio uma outra coisa na cabeça, agora eu me perdi. E vai voltar já já, peraí. Só para fazer o comentário, não tô falando, ele não tá. Claro que o cavalo novo, o BH, é um super cavalo e a gente tem vários Aí de nomes de formar o BHs cavalo. que foram para fora e andaram super bem. Mas até eles são de proprietário porque os cavaleiros estão pagando conta de cocheira. Eu acho que é um pouco nesse lugar que ele fala. Hoje você não tem um Paulo Bismarck, você não tem um Jorge Gerdau mais que dá o apoio, você não tem o Mendes, Marcos Mendes. Acabaram os apoiadores financeiros. Sim, mas não é. Você imagina o seguinte, tá? Primeiro, na Europa é uma cultura completamente diferente, porque você tem milhões de pessoas ali que os cavalos nascem. O cara mora numa casa e ele já tem um cavalo ali, entendeu? Igual a gente tem um cachorro ali, tem um cavalo, entendeu? Agora, sendo aqui no Brasil, dessa forma, não estou dizendo que não falta investidor. Isso, você tem que colocar isso no contexto geral que eu estou falando, entendeu? Eu estou dizendo, vê lá, eu coloquei do XTC, de estar mais na mídia, desses caras empresários estão ali, a gente está criando uma plataforma de relacionamento, trazendo gente de fora. Todo mundo gosta de cavalo, então tem que ter esse contato. Então, todo esse trabalho que eu faço é pensando nisso, em trazer mais investidor, nisso tudo, tá? Agora, você não tenha dúvida que você vai num leilão desse aí, do Agroman, ou desses aras aí, tem cavalo igual tem lá fora, entendeu? Eu tô dizendo. E muitas vezes os cavaleiros têm esse cavalo na mão ali e ele prioriza ganhar um mini grande prêmio ali. E quando o cavalo começa a saltar bem com 8 anos, já arregaça o cavalo, entendeu? Eu não tenho dúvida que é isso. O cavaleiro, eles podem falar o que eles quiserem nisso. Eu nunca vão me convencer nisso. Eu digo com toda certeza que se as pessoas se preocuparem em preparar o cavalo de forma correta, entendeu? Com paciência, pensando a longo prazo, entendeu? Com a criação brasileira que a gente tem aqui, o investimento não é um investimento maluco de forma alguma. Então, não é maluco, ainda mais você compra num leilão, não sei quantas vezes aquilo lá. Ou, claro, aí você tem que escolher outro esporte também. Se você quiser fazer um esporte olímpico e você não está disposto a, a ter alguma coisa, ou convencer alguém de estar com você pelo teu trabalho, tudo não tem jeito, entendeu? É igual um piloto também. Quando você vai o piloto de Fórmula 1, aí é muito mais complicado, entendeu? Do que no nosso negócio. O carro de Fórmula 1, ele vai ter que investir muito. O cavalo, muitas vezes, não. Você pega um cavalo ali, você pega um diamante bruto ali, você vai lapidar ele, entendeu? E cai na tua mão isso muitas vezes. Quantos cavalos foram perdidos aqui, entendeu? Que você vê cavalo craque que não vinga, porque chega no momento, disputa toda a prova. Eu vendo lá no Ian Tops, várias vezes, eu tive lá com o Steve Gerdau, com o Daniel Deusser, com o Rolf Bengston, o Ludiger, que é meu amigo, esses caras, eu vejo, o Jos Lansing,
como é que eles fazem? Às vezes eu mesmo, com um cavalo meu um pouco melhor lá que eu tinha, novo, falava, agora a gente pode... Não, não, não. Ele falou assim, não, começa, salta isso, mesmo que faça um pouco de excesso, vai construindo, vai fazendo para ele poder pegar mais scope, vai fazendo. É um negócio que te enerva na hora, entendeu? Mas aí você olha, eles estão lá por algum motivo. Essa é a receita, entendeu? Eles sabem, eles amam cavalo, eles entendem de cavalo, eles sabem da arte de equitação e eles têm uma tradição muito maior que a gente. Então a gente está em mil coisas atrás deles. Então tem que começar com a base, tem que aprender a formar os cavalos. Eu sei que muita gente está falando, pô, como eu não sei formar cavalo? A maioria aqui não sabe formar cavalo. Cavaleiro é excepcional. Pode aprender ainda, pode ficar melhor do que até eles lá. Mas não se preocupa em fazer isso, entendeu? Se preocupa muito mais ali do Grande Prêmio de domingo de ganhar. Show de bola. Obrigado, Doda. Acho que é um depoimento bem importante. Algumas das perguntas que foram falaram bastante, e acho que vale responder. Qual foi a maior dificuldade que você teve no seu recomeço? Agora já voltamos, mudamos completamente o assunto. Uhum. Não, o recomeço foi encontrar a minha motivação normalmente. Eu sempre fui muito focado, tive muita motivação. Aí, como eu estava com um problema no meu quadril, eu não pude fazer muita ginástica, eu engordei. Eu não fiquei gordo, mas para o atleta, pela minha altura, eu não podia estar montando um cavalo. Então, isso foi a primeira coisa assim. Eu voltei meio no XCC ano passado, mas sabe quando você volta e não volta, né? Que você está meio naquela. Eu tô com a cabeça com garra, mas não estou com aquela motivação, né? Eu tinha que me motivar com dor no quadril e aí quando minha mulher engravidou e eu estava super feliz e aí eu estava vendo uns vídeos meus antigos ali para me motivar, por isso que eu tenho até postado alguns vídeos, grandes prêmios que eu ganhei. E aí ela falou, eu vejo que isso faz uma falta grande, uma falta grande na tua vida, tá no topo do esporte. Você tem vontade? Eu falei, tenho muita. Daí ela falou, então por que você não faz? Porque aí eu acho que eu não posso aproveitar você e nosso filhinho que vai vir aí, e a Vivi, né? Minha filha, tanto porque eu, quando estou focado, realmente eu trabalho muito, muito duro. Você conheceu o Doda empresário, o Doda do XTC, mas não conheceu o Doda atleta, né? Na ativa. E aí ela falou, não, mas eu vou te apoiar. E ela foi super legal comigo, e aí, pô, daí em 3 dias, eu tava no passeio ano novo lá na Baronesa, na casa do Álvaro, que ele emprestou pra gente, o Álvaro Coelho da Fonseca, lá, e o Marquinhos foi com a gente tudo. E aí eu lembro que eu falei, eu vou comer esses 3 dias aqui igual um elefante aqui, tô enjoado de comer, porque agora no dia que eu começar, eu não, agora é disciplina total. E aí eu comecei no dia 6 de janeiro e eu tinha colocado uma meta para em 3 meses perder 12 quilos. Em 2 meses eu já perdi 14 quilos e acordando às 4h30 da manhã, nadando 1.500 metros por dia, cheguei a nadar 2.000 metros e eu era um dos primeiros a chegar na hípica, o último a sair. O Rovin me ajudava também rodando na guia ali, sem sela, cavalos de alunos dele, sabe? Então, dediquei muito, eu procurei fazer isso de forma mais reservada, para não ficar dando daqueles... dando uma de babaca ali, tipo o Rock, quer mostrar que vai voltar. Não tem nada a ver. Eu sabia que eu estava... Para eu voltar, eu tinha que dar um choque no meu organismo, no meu corpo. Eu tinha consciência do nível que os cavaleiros aqui no Brasil estão andando e como eles estão bem, tão rápidos, montando bem pra caramba, entendeu? As provas muito competitivas. E eu sabia que não adiantava eu voltar também ali para ser, entendeu? Eu sou o Doda. Não sou. A primeira coisa que eu te falei no começo, eu voltei olhando que eu sei que o Doda que eu quero chegar está longe de mim ainda, entendeu? Estava muito mais longe, hoje está mais perto. Então, essa motivação que eu peguei agora, e hoje, assim, nesse último mês, especialmente nas últimas 3 semanas, eu já estou me sentindo, mas assim, muito, muito, muito em forma mesmo, sabe? Eu estou me sentindo pronto, eu preciso agora de pegar um pouco de ritmo de prova ali, mais do ritmo não é nem de percurso, mas reflexo um pouco ali de não passar do ponto, tem que ser um pouco mais cauteloso no começo, mas hoje eu estou pronto para ganhar qualquer grande prêmio no Brasil. Show de bola. Agora eu vou começar a abrir as perguntas que as pessoas mandaram e vamos ver o que temos aqui.
A Mari Batista pergunta o que você acha das redes auxiliares e se você usa elas e quais você usa no dia a dia. Bom, quem que está perguntando? Desculpa. Uma menina chama Mari AC Mari. Batista. Tá, não, só para falar. Oi, Mari. Ó, eu acho, prazer e obrigado pela pergunta aí. Eu acho sim que as rédeas auxiliares elas ajudam, mas elas também podem atrapalhar muito. Depende da maneira que você usa, né? Muitas vezes as pessoas colocam, por exemplo, uma rédea alemã ou alguma coisa para poder fazer com que a cabeça do cavalo se coloque de forma artificial. E aí eles param de fazer o mais importante, que é provocar a impulsão, o cavalo se empurrar de trás para frente para poder encostar no bridão. Aí sim, isso é uma coisa que não vale a pena. Então, se você falasse para mim assim, eu diria que eu acho melhor não usar. Para usar realmente quem sabe usar. Você quando é jovem, tudo e está fazendo, para que você aprenda a usar o assento, a perna, entendeu? Como forma dominante ali do cavalo e usar muito menos as ajudas de mão para colocar o cavalo, entendeu? Colocar aquilo, o cavalo tem que estar colocado porque a coluna está dobrada, porque o pé está engajado, e não porque a cabeça do cavalo está ali quase que embrulhada ali por causa da rédea. Fantástico. Essa eu acho que talvez seja uma sacanagem, mas eu não sei. O Eduardo Menezes está pedindo para contar o quão flexível você é. Falou que é mais fácil ser voado do que tocar o pé. Verdade, Eduardo, isso aí eu não tenho. Não, isso aí ele tem toda a razão, né? Eu acho que teve um negócio até que me sacanearam ali. Um dos amigos dele acho que falou, acho que eu tinha um problema mais sério até o jeito que eu estava. Uma vez, eu vou até falar um negócio engraçado. Uma vez o Ronaldo, fenômeno, foi assistir uma competição minha em Madrid e ele viu, eu medi uma linha lá. Depois, na hora que eu voltei, ele falou assim: ele me chamava de fera, né? Ele me chama de fera. Fera, por que tu caminha assim? Parece que tu tá cagando pedra. Ele falou, eu andando meio de lado, assim, com o meu jeito. Aí o Eduardo fala isso também porque ele parece um varapau ali, é todo flexível, então ele gosta de querer sacanear, né? Mas, pelo menos, graças a Deus, esse esporte que eu faço permite, porque qualquer um outro, acho que até baralho eu não ia conseguir com o meu quadril. Boa, vamos continuar aqui. Vamos ver. Você já foi, já foi. Eduardo rindo aí. Eduardo, conta aí como é que é o quarto. O Eduardo. Só uma coisa que tem que falar que é engraçado, eu dividi o quarto com o Eduardo lá na Olimpíada do Rio, né? E aí ele fica maluco, porque ele ficava bravo, porque assim, eu coloco o despertador e na hora que toca, mas sem sacanagem, eu já meio que pulo da cama em pé e já vou direto, né? E o Eduardo tomava um susto, ele fica revoltado com isso, porque o Eduardo ele tem que aí toca uma vez, aí ele coloca de novo, daí ele vai fazendo isso. Uma hora aí você tem que perguntar para ele como é que é isso, o susto que ele tomava ali, eu enchendo o saco dele para ele acordar logo. Boa. A Juliana Bertotti está perguntando, ela está falando assim, Doda, você acha que futuramente é preciso ir para a Europa para conseguir uma carreira no esporte? Eu acho que numa fase da vida ali, depois que você já tiver os seus 18 anos ali, entendeu? Se você tiver a oportunidade de terminar o segundo grau e pelo menos ter uma experiência de um ano, sabe, lá, antes de ir para a faculdade, eu acho muito importante, sim. É uma experiência. Você volta para o Brasil depois de algum tempo, 2, 3 furos acima de todo mundo aqui. Show. O Marquinhos Ribeiro está pedindo para você falar do seu bridão? Ah, sim. O meu bridão, eu criei um bridão, eu inventei, na verdade, um bridão Doda, né? Que agora tem uma linha de bridão que chama Doda Control Beats, que eu estou fechando agora, esse já patenteei, estou fechando agora um contrato grande com uma empresa muito conhecida, que vai ser o distribuidor oficial. É um bridão que eu revolucionei a alavanca do bridão de forma que nunca ninguém havia pensado antes, né? Algumas pessoas viram já meu bridão aí, mas o que ele tem hoje, as outras coisas que vai ser agora mais uma semana eu já posso divulgar e vou começar a passar os vídeos, né? Porque daí eu já vou estar com as patentes também nos Estados Unidos já todas aprovadas. É uma coisa incrível porque qualquer tipo de bridão existente, tendo o meu sistema,
o bridão passa a ser muito mais eficiente, deixando o cavalo muito mais estável com a cabeça, e é uma coisa permitida. Então, eu não tenho dúvida que vai ser o bridão mais vendido no mundo nos próximos 3 anos, a partir dos próximos 3 anos. Boa. Então, quando você puder, manda aí que a gente divulga. Só para você ter uma ideia lá no Aras, tá? Eu tô com 16 cavalos ali, né? Sendo 5 meus e os outros de alunos. E hoje, 70%, 75% dos cavalos acabaram. Eu não fiz força nenhuma para chegar nesse bidão, mas quando a gente usava um ou outro, tentamos de tudo. Aí uma hora eu peguei e falei, eu ia de manhã, montava um pouquinho com o meu, e aí falava para o aluno, não falava quase nada, monta para ver. Não falava nem que era o meu, eles nem sabiam muitas vezes, né? Até porque eu não podia nem divulgar isso. E aí eles falaram, nossa, ficou muito bom e melhorou e é impressionante. Na hora que os profissionais começarem a usar, vocês vão ver que vai virar uma febre aqui também. É impressionante a eficiência do bridão. Doda, a gente já estourou o tempo que eu tinha pedido para você, então já vou fazer meus agradecimentos para abrir aí para a última pergunta. Eu tinha pedido para você 1h30, a gente já está quase Mas eu 2. tô, mas, tipo, eu tô super tranquilo, tá? Que minha mulher ela me deixou de castigo, não tô brincando, é que ela tá com a osteopata ali, porque ela já tá com 7 meses, aí tem que fazer ajuste na coluna, a gente tá aqui em casa, eu vim para São Paulo agora hoje por causa disso, mas se tiver mais pergunta, tudo, eu posso ficar mais meia hora com vocês, fica a critério de vocês, tá? Tranquilo. Eu não tenho, eu tenho evitado passar das 2 horas para ser Sem justo com problema, todo mundo, eu tô falando para não mas por agradeço imensamente. Eu vou fazer já os meus agradecimentos, que eu tenho que agradecer sempre ao IQ, que está me apoiando, e lembrar para todo mundo que amanhã sai um quiz da sua live, com alguma pergunta sobre a live, para as pessoas verem se prestar atenção. E aí depois tem um sorteio no final de semana com quem acertar todos da semana. Agradecer a Malu Cury, que está salvando todas as lives, faz essa logística para mim. uma E luta. agradecer você por ter participado. E antes da gente entrar na... São 2 perguntas que faltam para eu fazer, minhas pelo menos. Queria que você falasse um pouquinho do Doda Training System. Ok. Bom, o Doda Training System eu criei porque tudo que a gente conversou aqui agora tem a ver com isso, né? Porque eu quero, de fato, contribuir muito com a evolução do esporte aqui. Então, para mim, não muitas vezes as pessoas me enxergam como uma ameaça de querer tirar o aluno de alguém. Vamos supor, quando eu morava na Europa, eu era chamado para várias clínicas. Quando você passa a morar aqui, o professor já não quer que o aluno faça uma clínica que fica... Você, entendeu? É uma coisa natural, mas uma coisa infantil, mas eles estão protegendo também o que é deles ali, enfim, isso acontece de uma forma que eu não concordo, mas eu entendo. Então, no Dora Training System, o que que é? Eu não posso hoje eu estou com um aluno fixo, entendeu? Eu posso ter no máximo um ou dois, e aí a mais, tá? 3 no máximo, para eu poder dar a qualidade de ensino que eu quero. E aí, nisso, obviamente, aí seria o meu treinamento dentro, mas o Door Training System é uma que a gente chama de DTS, eu poder dar uma assessoria aonde o treinador, toda a estrutura desse aluno, entendeu? Ela mantém a mesma. E eu vou, dentro desse pacote, também contribuir, caso, obviamente, o profissional tenha interesse e concorde e goste, de também ajudar o profissional, entendeu? Ou seja, se você tem um grupo de alunos e um dos pais coloca a família para eu dar o auxílio, né, esse auxílio técnico, você também vai ser treinado por mim se você quiser, entendeu? Eu vou estar à tua disposição também para te ajudar. Porque não adianta eu poder falar uma coisa, você não acreditar ou não estar presente e depois no dia a dia você não aplicar também, né? Claro que com esse sistema eu estou de forma muito presente, né? No mínimo 2 ou 3 vezes por semana, de qualquer forma, com todo mundo, mas para mim, se o profissional não tiver engajado, não adianta. Agora, uma coisa quando eu entro nisso, eu tenho que ter autonomia para poder fazer as mudanças que eu acho necessárias, né? Porque como eu coloco o meu nome, muitas vezes você entra numa parte, um exemplo, uma parte veterinária, ou a parte de manejo, a parte de alimentação, a parte do tratador, ou mesmo o treinador não está com saco, ou não, mesmo que crie
algum problema, eu sou sincero, falo, acho que tem que trocar isso, tem que fazer aquilo, porque eu estou sendo contratado para dar o meu melhor para aquela família que tem um sonho olímpico e eu não posso deixar nada atrapalhar e não vou deixar, entendeu? Eu vou ser sempre muito honesto e sério nisso. Boa. Doda, faltam 5 minutos. Eu vou deixar você com a palavra para você finalizar. Lembrando que quarta-feira tem uma live com a Karina aqui. Acho que amanhã o Yuri faz uma com o Rodrigo, mas enfim. Qual é o seu depoimento, qual é o seu conselho para a nova geração que quer ser um cavaleiro de ponta? E já deixar você fazer seu agradecimento e se despedir. Tem 5 minutinhos aí, beleza? Tá ótimo. Bom, para o jovem, é aquilo que a gente fala, né? Sempre fazer tudo com muito amor, independente do esporte, mas a gente está falando agora do esporte ou do que você vai fazer na vida, né? Tudo que você faz com muito amor e dedicação, você não tem dúvida que as portas vão se abrir, com certeza. A questão é quando, tem que ter paciência, a gente tem que plantar com a maior abundância possível para poder ter uma colheita abundante também, né? Não levar jamais para vocês nada de qualquer pessoa que fale que não é possível, que é difícil, ou que você não é capaz. Isso aí não pode nunca ser um fator determinante para você tomar uma decisão, né? O que interessa é você realmente ter aquela convicção do que você quer fazer, amar o que você faz e, no nosso caso, tratar os cavalos com muito respeito, né? E, sem dúvida, uma família, né? Eu jamais conseguiria ter alcançado nada na minha vida se não fosse pela minha mãe, pelo meu pai, pelos meus irmãos, Nando, a Lu, o Ricardinho, a Bia, meus avós, sabe? Assim, ter uma família maravilhosa que sempre colocaram de forma muito clara para mim que o mais importante na vida estão nas coisas mais simples, né? Que as pessoas e que é muito complicado para muitas pessoas, são coisas que as pessoas não enxergam. Então, nunca tive medo de nada, né? Meu pai não tinha nada quando eu nasci. Eu nasci em Santo André, no hospital muito baratinho lá, porque meu pai não tinha condições. Minha mãe pegou uma infecção, meu pai não tinha nem como pagar a conta. E meu pai sempre me deu tudo, mas cada coisa que ele me dava, quando ele começou a subir já na vida, né? E ele sempre me dava um sermão de 1 hora quase, dizendo: isso não te faz melhor que ninguém, o importante é ter saúde, é ter amigo, é ser companheiro de equipe. Aí ele mostrava no Rio de Janeiro, assim, ó, naquela favela ali, ele mostrava a Rocinha. Nesse momento, você está com esse relógio que eu te dei, e você tem um cavalo, mas ali tem uma criança que não tem nem televisão e está com uma caixa de sapato ali se divertindo mais que você. Então isso é o mais importante, nunca achar que você é melhor que os outros, entendeu? A humildade é muito, muito importante. Tem gente que ganha, às vezes, qualquer provinha e se vê superior, né? Tem uma pessoa ali limpando um banheiro, limpando uma privada, que ele tem, com certeza, muitas qualidades a mais e potencial que a gente. Ele não teve, talvez, oportunidade. E por que eu não vou falar com aquela pessoa, entendeu? Então é isso. Eu também queria falar só a última coisinha aqui. As pessoas, às vezes, me interpretam de uma forma diferente. Eu sempre tenho falado nas lives, né? As pessoas falam: pô, você é um cara divertido, alegre, legal, e você parece tão sério, tão reservado. E o que eu gosto de falar, de explicar, de ter a oportunidade de falar, você imagina eu, Doda, venho da Europa ali, agora eu estou muito mais aqui, mas se eu chegasse como o Doda, que representa o Brasil lá, eu cruzo com você, já vou sorrindo e vou: oi, oba, oba. Se você me fala: pô, esse cara, por que eu sou obrigado a conhecer ele, entendeu? Então, parece loucura, mas eu sou reservado nesse ponto justamente para preservar as pessoas mesmo, não é isso? Mas eu sou super acessível, então qualquer coisa que a pessoa quiser falar comigo ou tiver dúvida, aonde eu tiver, pô, se eu não estiver dentro da pista saltando, eu vou parar. Eu já cheguei a descer de cavalo para poder tirar foto com as pessoas, me prejudiquei numa prova, em algumas provas por causa disso, entendeu? Então, eu tenho muito prazer em poder passar meu conhecimento, em poder ajudar. Eu sou um cara acessível, então não vai, quando fala sério assim, é mais de eu estar, não querer eu ser o trapalhão ali de me achar e saber se a pessoa quer realmente que eu chegue ou não, entendeu? Tá certo. Doda, muito obrigado pela sua participação. Foi incrível, Obrigado. honra para mim. Eu falo isso sempre, eu estou fazendo 2 horas no máximo, porque se eventualmente mais para frente a gente tiver a oportunidade, a gente faz outra, conta outras histórias. Não tem mais momentos, tá bom? Quero agradecer a todo mundo que participou, agradecer você aí pelo tempo e paciência. Muito obrigado. Quarta-feira tem a live da Karine Rampeter aqui
E amanhã, eu acho que é 8 da noite, tem no Yuri Conde, tem a live do Rodrigo Pessoa. Um abraço para todo mundo. Valeu, gente. Obrigado. Viu? Abraço. Parabéns aí pelo que você tem feito. Valeu. Fica com Deus, gente. Boa noite. Tchau, tchau.